boa tarde a todos, a todas, prezados cearenses. Nós estamos aqui após a conclusão da reunião do Comitê Deliberativo da Pandemia, esse comitê que vem acompanhando e tratando das medidas sanitárias de orientação à população. E nós sempre ressaltamos a importância que tem sido, que vem tendo este comitê, com a representatividade dele, um comitê que tem os poderes aqui representados, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, os nossos especialistas e profissionais de saúde do Estado. Eu estou aqui com o secretário Marcos Gadelha, e após a análise, sempre a reflexão com relação à situação atual, aos números, né, da pandemia, nós viemos aqui para exatamente compartilhar, prestar contas e dar conta também das medidas possíveis tomadas a partir dessa análise, sempre muito responsável, sempre muito prudente. Então, eu quero pedir ao secretário que possa apresentar aqui para vocês os principais números, né, para que nós possamos ter esse conhecimento da situação, que é uma situação de conforto, de controle, evidenciada aqui nesses números. Secretário, por favor. Então, governador, aqui nessa primeira lâmina, relativo ao município de Fortaleza, aqui nós estamos apresentando a série temporal de casos confirmados. E aí, se a senhora observar, nós temos aqui o cenário da primeira, da segunda e da terceira onda. A gente evidenciando que na terceira onda nós tivemos um quantitativo bem maior de casos confirmados, se você comparar com a primeira e a segunda onda, e isso aconteceu num espaço de tempo bem curto. Isso, apesar desse quantitativo de casos, nós não tivemos, graças a Deus, uma pressão grande sobre o sistema hospitalar, ou internações, nem tivemos um quantitativo de óbitos, se você comparar com a primeira e a segunda onda. Isso, obviamente, se deve à questão da cobertura vacinal e da imunidade da população. E aí, hoje, nós estamos num cenário bem confortável de casos confirmados, bem em declínio e quase que se aproximando de zero de casos confirmados. Próximo. Ainda relativo à Fortaleza, a evolução da positividade de acordo com a semana epidemiológica. Se a gente observar aqui, nós chegamos num cenário de quase 60% de positividade. O que é que significa isso? De cada 100 pessoas que faziam o exame, 60 davam positivo do exame. Hoje, essa situação é de menos de uma pessoa, né? Então, no máximo, uma pessoa de cada 100 dá o exame positivo. Isso no município de Fortaleza. Próximo. Já no estado do Ceará, a positividade também vem declinando, né? E a gente hoje, no estado do Ceará como um todo, de cada 100 pessoas, no máximo 2 ou 3 pessoas, a gente tem exames positivos. E nas unidades de pronto atendimento também, esse cenário de positividade ele vem reduzindo. O que é que isso significa? Quando a gente tem uma baixa positividade, significa que há uma baixa circulação do vírus, né? E aí o vírus, estando circulando menos, existe menos transmissibilidade viral. Certo, muito bem. Obrigada, secretário. O secretário destacou, e vocês veem no gráfico, como esse pico da Ômicron foi forte em termos de contaminação. Muito forte, num tempo muito curto, mas nós não tivemos toda aquela pressão, tanto do sistema assistencial, como também na evolução de gravidade, né, da doença e de óbitos, por um motivo muito forte, muito determinante, que é exatamente a cobertura vacinal. E eu quero até mostrar para vocês, atualizá-los com relação à nossa marca nisso, que continua trabalho firme. Quero agradecer também muitíssimo as equipes de saúde que têm se dedicado sem descanso, sem conforto, sem zona de conforto, porque nós temos uma boa marca perante, inclusive, o país. O Ceará fica ali entre os 3 primeiros e estamos sempre em patamares bons de desempenho, mas não podemos de maneira nenhuma relaxar. Então, a gente vê aqui, já em doses aplicadas, mais de 19 milhões, quase 19 milhões e meio de doses, sendo que quase 8 milhões da primeira dose,
176.834 dose única, e da segunda dose, 7.221.123. Nós temos também o primeiro reforço com 4 milhões, pouco mais de 4 milhões de doses, e já um número de 22.869 no segundo reforço, esse direcionado para as pessoas idosas, né? para as pessoas, nesse início, acima de 80 anos, né, secretário? Agora, essa marca positiva do Ceará, que chega a 86,6% no esquema primário, e o que é esse esquema primário? Primeira e segunda dose, né, considerado o esquema primário. Ainda está em torno de 59,4%, estamos aí perto, em torno de 60% com relação à dose de reforço. Mais uma vez eu digo, é uma marca, considerando a média e a condição dos outros estados, o Ceará se destaca nisso também, mas nós precisamos aproximar cada vez mais essa medida para que essa cobertura, né, da dose de reforço, que é recomendada pelas autoridades de saúde, ela possa estar num patamar cada vez mais confortável. Então, considerando, né, essa situação, considerando esses números, esse bom nível de controle que se evidencia ao longo desse tempo, nós e o comitê tem estudando e refletindo sempre com um sentido de responsabilidade muito grande, nós decidimos dar seguimento na flexibilização do uso de máscara. O mês passado, por volta do dia 21, já começou a vigorar um primeiro passo dessa flexibilização, que foi a possibilidade do não uso de máscara em ambientes abertos. E agora, hoje, eu venho aqui juntamente com o secretário e representando também o comitê, dizer que nós decidimos pela desobrigação do uso de máscaras nos ambientes fechados. Então, tem algumas exceções importantes, ainda sempre baseado no princípio da precaução. Essas exceções são os equipamentos de saúde, e aí tais como hospitais, policlínicas, UPAs, postos de saúde, clínicas e policlínicas, lugares de assistência à saúde e também o transporte público. Essa gradação, né, é sempre importante, sempre pautada, como eu tenho sempre enfatizado aqui, com relação à questão da prudência, da responsabilidade. Então, nós temos essa situação importante, esse momento realmente importante, em que a decisão permite a desobrigação desse uso de máscaras, né, nos ambientes fechados, e lembrando uma coisa muito importante, que as recomendações, elas permanecem. O próprio decreto traz recomendações importantes e nós consideramos sempre muito importante chamar a atenção da população que tem tido esse engajamento, que majoritariamente tem entendido as medidas e procurado fazer sua parte. Então, chamar a atenção para essa recomendação. As máscaras, elas passam a ser um recurso assim, que nós aprendemos a tê-las também como um recurso de proteção. Então, aquelas pessoas imunossuprimidas, gestantes, pessoas que estão com algum sinal de contaminação, pessoas que estão com alguma situação que devem evitar, né, qualquer tipo de contaminação. Isso, claro, super válido para a Covid, mas para também outras situações, né, porque nós temos, por exemplo, agora mesmo nós estamos atravessando um momento de uma alta circulação viral, de outros vírus, de gripes. Então, essa recomendação, ela é importante, né, que nós possamos aproveitar coisas tão difíceis que nós atravessamos, né, situações tão duras, algumas delas, mas que nós possamos aproveitar para ter boas lições. Eu acho que essa
sentido de proteção maior consigo mesmo e com os outros, eu acho que é uma delas, né? Nós podemos avançar nisso. Então, repetindo, o decreto irá trazer a desobrigação do uso de máscaras em ambientes fechados, com aquelas exceções dos equipamentos de saúde e do transporte coletivo, e vigorando essa nova regra a partir de amanhã. Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer, né, secretário, agradecer a todas as equipes de saúde, aos nossos profissionais que vêm se dedicando de forma valorosa, agradecer a toda a população cearense, dizer que estivemos e estamos juntos nessa travessia para nós chegarmos à nossa melhor normalidade. Então, uma boa tarde a todas e todos, e vamos seguir em frente, sempre com confiança e esperança em dias melhores, a partir do nosso trabalho e do nosso engajamento.